Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre lógica para programação com Java. Neste vídeo, vamos dar continuidade ao tema da estrutura de seleção switch case. Já vimos no vídeo passado que para trabalhar com switch case nós podemos utilizar int, short, byte, char ou string. Utilizamos o tipo int no vídeo anterior. Esse tipo int ele é muito semelhante se eu fosse utilizar com byte ou com short. Ambos são números do tipo inteiro. Agora, vamos ver essa problemática para entendermos qual tipo de variável podemos utilizar aqui. Crie um programa que solicite uma vogal. Depois, apresente uma mensagem informando qual foi a vogal digitada. Então, vamos novamente aqui. Crie um programa que solicite uma vogal. Se eu estou falando em vogal, estou falando de uma letra. Quando falamos em letra, já pensamos em palavras, logo vamos pensar que vamos criar então uma variável do tipo string. Porém, eu quero apenas uma vogal, somente um caractere. Então, nós podemos trabalhar com o tipo char. Então, vamos declarar aqui uma variável do tipo char, vamos chamá-la aqui de vogal. Novamente, lendo ali, a gente viu ali que pede para criar um programa que solicite uma vogal. Já tenho, então, o meu atributo, a minha variável que vai receber essa vogal. Porém, eu preciso aqui ter o método, chamar aqui a classe scanner para poder buscar dados do teclado. Então, temos aqui a declaração de uma instância da classe scanner, que já apresentamos isso lá no comecinho dessa playlist. Então tá, temos aqui a variável, temos a classe scanner. O que precisamos agora? Voltando aqui, ele está pedindo para solicitar uma vogal. Se eu estou solicitando a vogal, eu vou ter que fazer uma entrada de dados. Então vamos lá, sysout. Siso, Ctrl barra de espaço, autocomplete. Vou colocar aqui uma mensagem. Digite uma vogal. A pessoa digitou a vogal, eu tenho que guardar isso em algum lugar. Então vou pegar a minha variável vogal, ela vai receber quem? O meu leia, que é aqui a minha variável que vai trabalhar com a classe scanner, ponto, next, que nós usávamos para o int, next int. Então, aqui pela lógica, a gente estaria procurando agora aqui, ó, um next char. Não tem next char. Como vamos fazer isso, então? Para buscarmos um valor do tipo string, nós já vimos em algum vídeo anterior que a gente utiliza o next. Next com abre e fecha parênteses. Dessa forma, a gente pega um valor do tipo string. Para pegar agora uma vogal, eu vou precisar colocar aqui um ponto e utilizar o método char@, aonde ele pede aqui para a gente um índice. Esse índice se refere ao quê? Eu estou dizendo nessa linha de código aqui, ó, que ele está pegando uma palavra qualquer e desta palavra ele quer pegar uma determinada letra, ele quer pegar um caractere em uma determinada posição. Como aqui a ideia? Eu estou recebendo um char, que é apenas um único caractere, o caractere que eu vou pegar aqui vai ser o caractere 0. Lembrando que aqui, quando ele pensa assim, ó, se eu tenho uma palavra, ele sempre vai contar as letras dessa palavra começando com 0. Então, vai ser 0, 1, 2 e assim por diante. Vai ser o que nós vamos ver mais adiante, que vai ser um vetor, um array, né? Uma forma de buscar, essas palavras ficam guardadas dentro de uma estrutura onde ela fica numerada campo a campo, letra a letra, né? Caractere a caractere. Então, nesse caso aqui, se eu quero uma vogal, é um único caractere, então eu quero ele no índice 0, que é o primeiro índice. Por isso que a gente chama, então, leia o next ponto, char@, passando o índice 0. Com isso, eu consigo capturar essa letra e guardar dentro da minha variável do tipo vogal. Agora, novamente, vamos aqui à nossa estrutura switch case. Como eu já havia falado, nós vamos utilizar o segundo modelo aqui do switch que ele apresenta para nós. Aqui, quem vai ser agora a nossa chave? Eu já havia falado no vídeo anterior que a chave é o quê? Em geral, ela é o nosso atributo. Então, aqui a minha chave aqui vai ser quem? Vai ser o meu atributo, a minha variável vogal. Com isso, eu vou comparar quem vai ser o meu primeiro caso, imaginando que aqui os casos vão ser quem? Cada uma das vogais. Como eu estou falando de uma vogal, né, que essa vogal ela é do tipo char, um char ele é guardado dentro, né, a palavra ali, a letra, ela fica entre
apóstrofo, não aspas. Então, eu vou ter que botar aqui um apóstrofo, a, fecha apóstrofo. Dessa forma, ele consegue entender que é um char. Se fosse uma string, aspas. Daí, o nosso A estaria entre aspas, tá? Aqui ele não vai funcionar, porque nesse caso aqui, como é apenas um char, tem que ser, então, entre apóstrofo. Beleza, vamos lá. Daí eu quero que ele coloque aqui uma mensagem que ele está pedindo aqui, né? Depois apresente uma mensagem informando qual foi a vogal digitada. Então aqui a mensagem é a vogal digitada foi, vou colocar aqui um A maiúsculo só por questão de estética para ficar mais bonito. Vamos repetir esta linha de código para as demais vogais. Então, temos aqui o A, I, o U, trocando aqui também, por favor, não esqueçam de fazer essa troca. Se aqui eu estou falando no E, aqui na mensagem eu quero que seja o E. Se eu estou falando do I, na mensagem vai ser o I. O aqui vai ser o O, I, U, aqui vai ser então a letra U. Perfeito. Aqui o que vai acontecer se, aqui, né, como eu comentei no vídeo anterior, por bom tom, por boas práticas da programação, vamos colocar aqui uma mensagem dizendo valor inválido se a pessoa digitar qualquer outra coisa, se não for uma vogal. Ok, vamos aqui salvar e executar e vamos ver o que vai acontecer. Então aqui pede para digitar uma vogal, vou colocar a vogal E, veja que ele mostrou ali que foi digitado E. Vamos colocar outra vogal, por exemplo, U. Opa, que eu cliquei de novo ali para executar, né? Ao invés de um Enter. U, dá um Enter. A vogal digitada foi U. Vamos colocar uma outra letra qualquer, valor inválido. Ok. Agora, olhe um detalhe aqui. Se eu digitar a minha vogal com A maiúsculo, o que vai acontecer? Valor inválido. Por quê? Porque aqui ele só está entendendo que essa vogal aqui, né, o valor desse case tem que ser exatamente o que está aqui. Então, seria o A minúsculo. O que nós podemos fazer para que não ocorra esse problema? Tem uma coisa que eu gosto de fazer que é o quê? Pegar, quando se trata de letras ou palavras, eu gosto sempre de, e ele vai precisar de fazer essa comparação, eu sempre recomendo aos alunos, como boa prática, transformar esse valor que vai para dentro da sua variável, deixar ele totalmente em caixa alta ou caixa baixa. Isso quer dizer, ele pega o valor independente da forma que você digitou e vai transformar tudo em letra maiúscula, tudo em letra minúscula. Como aqui eu botei já os meus cases tudo com letras minúsculas, vamos colocar aqui, ó, vamos chamar, vamos só fazer uma coisinha aqui, só para ele não apagar aqui, que eu não quero que ele apague o nosso charate, e vamos chamar aqui, ó, to lowercase. O que esse carinha faz? Ele vai pegar a minha letra, né, o que eu digitar ali, e vai transformar em caixa baixa, em letra minúscula. Da mesma forma que se eu quisesse com letras maiúsculas, seria uppercase, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o lowercase. Vamos ver aqui se funcionou. Vamos digitar aqui o A maiúsculo. Ele conseguiu compreender, né, que ele pegou esse A maiúsculo por conta deste lowercase, ele transformou em minúsculo e conseguiu entender qual a letra que eu estava solicitando. Se isso ainda não ficou muito claro para você, coloca aí nos comentários que eu faço um novo vídeo só explicando essa funcionalidade. Vamos para o próximo exercício. Para esta atividade, nós temos agora um enunciado um pouco maior, mas não se assuste. É só fazer a leitura do enunciado completo, depois dividimos em partes e vamos construindo o nosso programa aos poucos. Então, aqui o que diz o enunciado? Crie um programa que solicite o nome de uma fruta. Se a fruta digitada for maçã, apresente a mensagem a maçã é vermelha. Se a fruta digitada for banana, apresente a mensagem a banana é amarela. Se a fruta digitada for goiaba, apresente a mensagem a goiaba é verde. Apresente uma mensagem de fruta não cadastrada caso a pessoa digite outra fruta qualquer. Então, aqui, na primeira linha, pede o quê? Para a gente criar um programa que vai solicitar o nome de uma fruta. Então, sabemos que temos uma entrada de dados, já vamos ter que trabalhar com a classe scanner. Quando a própria IDE não faz a importação da classe automaticamente, vejam que ele não apareceu o import aqui, está apresentando o erro aqui, basta você vir com o cursor do seu mouse e posicionar em cima da palavra scanner e ele vai apresentar essa
opção aqui de Import Scanner. Ele já faz daí a importação para nós, está tudo perfeito. Agora aqui, ó, ele está pedindo para solicitar o nome de uma fruta. Se é o nome de uma fruta, já não vai mais funcionar o char. Nós vamos precisar então de uma string, vamos chamá-la de fruta e vamos pedir para o nosso usuário digitar a fruta, né? O nome de uma fruta. Digite o nome de uma fruta. Com isso, eu pego a minha variável fruta e é dentro dela que ele vai receber o que a pessoa digitar ali no teclado. Então, como se trata de uma string, vamos utilizar o leia.next. E agora, nós vamos ter que passar para a próxima etapa, que ele pede o quê? Ele pede para verificar se a fruta é maçã, banana ou goiaba. E dependendo qual dessas frutas aqui que a gente está colocando ali como entrada, ele vai ter que colocar uma mensagem já pré-definida. Então, aqui já ficou muito mais fácil, que o programa já está dizendo tudo o que ele quer. Então, vamos lá, vamos chamar aqui o switch, como eu falei, a segunda opção, para pegar a estrutura aqui que está mais enxuta. Isso é muito bom o autocomplete, porque se você não lembrar de como escrever a estrutura, a própria ideia te ajuda com isso. A nossa chave, como eu falei na aula anterior, a chave é sempre a nossa variável. Então, se é fruta que vai estar recebendo um valor, é ela que eu vou passar aqui como chave para que eu consiga aqui saber qual fruta foi digitada e se compara, e comparando ela, né, se ela condiz com o que estava no enunciado. Então, como se trata de string, o valor aqui vai ter que ser entre aspas, né, a gente chama aspas duplas, né, ou somente aspas, porque o outro muitas vezes a gente chama de apóstrofo ou aspas simples. Então, eu sempre vou utilizar apóstrofo ou aspas. Então, aqui entre aspas, eu vou passar a palavra maçã. Se for maçã, ele vai mandar uma mensagem dizendo o quê? Vamos copiar aqui a nossa mensagem, ó. A maçã é vermelha. Ok. Vamos construir o próximo case. O próximo case se refere a quem? A banana. Colocamos aqui, então, a palavra banana. Se for banana, vamos chamar aqui novamente um sysout.println e ele vai dizer que a banana é amarela. Não esquecer aqui de colocar um break, senão o programa não vai parar. Depois a gente até faz aqui um exemplo para você entender isso. Aqui nós vamos ter agora a nossa goiaba. Aqui, sendo a goiaba, ele vai dizer que a goiaba é verde. E aqui ele pede para, se a pessoa não digitar a fruta correta, né, não é uma das três que nós temos ali, ele vai dar, né, vai enviar uma mensagem de fruta não cadastrada. Aqui nós vamos cair na mesma problemática que vimos no vídeo anterior. Se a pessoa digitar maçã toda em maiúscula ou com o M em maiúsculo, ele não vai entender que se trata da mesma palavra. Então, nesse caso aqui, nós precisamos fazer aqui alguma alteração. Eu, em geral, faria dessa forma aqui. Colocar aqui depois do next, chamar o ponto to lowercase, porque como eu já coloquei aqui em caixa baixa, em letra minúscula, eu peço para que qualquer coisa, né, qualquer nome de fruta que a pessoa digitar, ele vai salvar aqui como letra minúscula. É uma padronização que nos ajuda bastante a fazer essa verificação. Vamos lá. Cuidado ali que a palavra maçã, obrigatoriamente temos que colocar os acentos e tudo mais, né? Senão ele não vai entender. Eu vou colocar aqui para ele pegar a palavra totalmente em letra maiúscula. Veja que ele chamou ali que a maçã é vermelha. Se eu digitar aqui maçã apenas com a primeira maiúscula, ele também encontra. E se eu digitar agora aqui a maçã somente com, vamos colocar aqui, ó, duas letras em maiúsculo, o resto minúsculo, ele também acha. Por quê? Quando eu digitei aqui, ele transformou tudo para letra minúscula e ele conseguiu fazer essa verificação aqui para gente. Então, perfeito, porque dessa forma a gente consegue, independente da forma que a pessoa escreveu, garanto que o código vai encontrar. Ah, mais um teste, né, que faltou. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui ele quer aqui uma pera, fruta não cadastrada. Então, qualquer coisa que não for maçã, banana ou goiaba, ele já não vai encontrar. Então, aqui foi um exemplo mostrando com a entrada de dados do tipo string.
Vamos ver mais um exemplo de como trabalhar com a estrutura switch case. Temos aqui o seguinte enunciado. Crie um programa que solicite dois números. Apresente um menu com as 4 operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Efetue o cálculo utilizando os valores informados e apresente o resultado ao final. Então, preste bastante atenção no que precisamos fazer aqui. Em primeiro lugar, criar um programa que vai solicitar dois números. Então, vamos lá, vamos por parte, vamos construindo já conforme a gente vai entendendo cada etapa do programa. Temos já aqui a nossa classe Scanner para receber a entrada de dados e agora precisamos declarar dois números. Poderíamos declarar números inteiros, porém, como temos aqui a operação de divisão, vamos declarar um tipo que receba números com casas decimais. Nesse caso, estou falando do double. Então, vou ter aqui double, vou chamar de N1 e o double N2. Ok, tenho aqui então os dois números e agora eu vou fazer a solicitação para que o usuário digite esses números. Então, um sysout aqui, passando informe o primeiro número. Feito isso, ele vai guardar dentro da variável N1. Então, temos aqui o nosso leia.nextDouble e vamos ter aqui um sysout para informe o segundo número. E guardamos esse número, então, na nossa variável N2. Como se trata de um double, então, vai ser, então, nextDouble. Perfeito. Então, até aqui temos a entrada dos dois valores. Recebemos esses valores e vamos guardar eles dentro das variáveis. Temos agora mais uma etapa do nosso problema a ser resolvido. Apresente um menu com as 4 operações básicas. Vou te mostrar aqui 2 sugestões de como eu resolveria este enunciado aqui, este problema aqui, essa atividade. A primeira delas é utilizando a seguinte forma. Escrever o seguinte, escolha uma opção e eu colocaria um número, um inteiro para cada uma das opções. Então, eu diria assim, escolha uma opção, 1 para adição, 2 para subtração e assim por diante. Ou uma outra forma seria pedir para a pessoa utilizar o símbolo da operação mesmo. Seria do tipo, escolha uma opção, sinal de mais para adição, sinalzinho do menos para subtração e assim por diante. São 2 formas diferentes de trabalhar. A primeira delas se torna muito mais fácil porque você vai manusear a opção do tipo inteira, que eu vou pegar um número de 1 a 4. A segunda opção ali que eu sugeri, eu estaria pegando um símbolo. Se eu vou pegar um símbolo, eu teria que estar passando então um char. É uma outra forma de trabalhar. Vamos ver como vai ficar das 2 formas. Eu vou construir os 2 modelos para você. Então aqui, ó, eu vou trabalhar com o sysout para mostrar isso aqui em tela para gente. Então eu coloquei algo como do tipo, né, escolha uma opção. Essa minha opção, eu tenho que lembrar que eu vou ter que declarar ela aqui como sendo uma variável, porque eu vou receber algum valor para ela. Nesse primeiro caso, eu vou usar do tipo int. Então, aqui, escolho uma opção, onde eu vou passar aqui, ó, em cada linha, um valor. Então, eu tenho aqui o menu segundo uma dos modelos que eu apresentei ali para você. Feito isso, olha o que ele vai mostrar aqui na tela. É até legal a gente já ver como está ficando aqui esse código. Vamos abrir aqui um pouco. Ele está pedindo o primeiro número, o segundo número, e ele mostra isso ali. Escolha uma opção, 1 adição, 2 subtração, 3 multiplicação, 4 divisão. E a ideia é que depois a gente digite aqui uma das opções e ele guarde isso numa variável. Aqui eu só vou colocar um /n para que a hora que ele mostra aqui, ó, escolha uma opção, ele não fique grudado com o último valor que eu digitei aqui. Ok. Fiz aqui, então, o meu menu. Vou pedir para que ele guarde o valor digitado dentro da minha variável opção. Então, vou chamar meu leia.nextInt. Dessa forma, eu guardei um valor. Uma vez eu recebendo qual a opção que eu quero para efetuar o cálculo, eu posso utilizar a estrutura do switch para que, a partir da opção, ele consiga identificar qual case que ele vai usar. Então, eu vou ter o case 1, 2, 3 e 4. Então, vamos alterar aqui os valores. Ctrl Shift F só para ele organizar aqui o nosso código. Então, aqui, se o case for 1, ele vai fazer uma adição. O que vai ser a minha adição? Eu posso criar aqui, ó,
uma variável chamada double resultado, para não ter que ficar passando um system out print ln em cada uma das opções. Eu vou dizer aqui, ó, que se ele entrar aqui na opção 1, o meu resultado vai ser quem? N1 mais N2. Se ele entrar na opção 2, o meu resultado vai ser quem? N1 menos N2. Se entrar na opção 3, vai ser a nossa multiplicação, então é um asterístico. E se entrar na opção 4, vai ser uma divisão, é a barra. E após isso, após ele sair do case, eu coloco uma única vez aqui um system out print ln, dizendo que o resultado da operação é, e aqui eu concateno, então, com a minha variável resultado. Dessa forma, eu evito ficar repetindo tantas vezes os valores aqui. Perceba uma coisa aqui que ele está apresentando um erro para nós. Eu adoro quando aparecem esses erros aqui durante a aula. Por quê? Porque muitas vezes você vai fazer sozinho e pode acontecer isso e você não sabe como resolver. Aqui o que está acontecendo? Deu um erro aqui, não se desespere. Venha com o mouse em cima da palavra que está com erro e veja o que ele está dizendo. Nesse caso aqui ele está dizendo para mim assim, ó, que eu criei essa variável resultado, porém aqui embaixo, deixar o resultado assim sozinho, ele não sabe o que ele tem que colocar nesse resultado. Para ele está uma coisa inválida, ele não consegue entender que valor pode chegar ali. Então, ele está pedindo aqui para nós para inicializar essa variável. Se eu clicar aqui, você vai ver que ele inicializa a nossa variável resultado com 0. Assim, ele garante que mesmo que o nosso código não passe por aqui, aqui chega algum resultado para nós. Então, vamos fazer aqui um teste agora para ver como ficou aqui o nosso código, executando ele. Vamos abrir aqui um pouco para que você consiga ver melhor aqui o que ele vai fazer. Então, aqui, ó, informe o primeiro número. Coloquei 2, o segundo número é 1. E ele está pedindo aqui uma opção. Eu vou pedir para que ele faça, por exemplo, uma subtração, 2. O resultado da operação é 1. 2 menos 1, 1. Executando novamente, vamos colocar aqui o primeiro valor 10, o segundo 5, e eu quero agora que ele faça uma divisão, que é o 4. Se eu pego 10 dividido por 5, 2. Então, veja que ele está conseguindo fazer todas essas operações. Uma coisa que eu não estou gostando aqui, ó, é que após eu colocar aqui qual operação que eu quero que ele faça, né, qual opção, ele já ficou com um valor muito ali, já grudadinho ali. Vamos botar aqui um barra invertida N, para que ele deixe aqui para nós, mais, né, que ele faça um salto de linha aqui, para que não fique tudo tão grudado. Vamos executar aqui novamente, só para ver agora como a estética do código melhorou. Vamos aqui colocar 8, aqui eu vou colocar de propósito um 3 e vamos fazer uma divisão. O resultado da operação é 2,666. Ele faz ali com várias casas decimais, porque não formatamos para que esse valor fique apenas com tantas casas decimais. A gente não disse quantas casas decimais a gente quer, né? Então, em geral, a gente usa o quê? 2, às vezes uma casa decimal, dependendo para a situação. Vou fazer aqui uma formatação para colocar esse valor com 2 casas decimais. Eu posso utilizar aqui, ó, a classe string, chamar o método format. Dentro desse método, eu vou dizer qual a máscara que eu quero. Eu vou passar aqui percentual.2f. Esse 2f simboliza que ele quer 2 casas decimais. E esse resultado aqui, ó, eu vou colocar ele aqui no lugar do argumento. Então, vou tirar esse espaço aqui. Vamos executar aqui novamente o código só para ver que ele vai mudar aqui essas casas decimais, que ele vai ficar muito mais organizado, né? Vai ficar de uma forma visível muito mais interessante. 10, segundo número 3, vamos fazer uma divisão. Agora sim, ó, ele pegou e fez com 2 casas decimais. Visualmente ficou um código muito mais limpo, muito mais bonito. E agora a gente tinha falado que nós poderíamos utilizar aqui, ó, ao invés de colocar esses números aqui, eu poderia estar colocando aqui, por exemplo, o sinal de mais, o de menos, vezes, e aqui a divisão. Se eu fizer isso, o que eu vou fazer aqui na hora dele fazer a leitura? Essa leitura não vai ser mais um int, vai ser um char. Se ele vai ser um char, aqui vamos ter que deixar apenas o ponto next e vamos usar aqui o ponto char at passando o índice
0, que ele vai pegar apenas um único caractere. E aqui agora nós vamos ter que mudar também que os nossos cases agora vão ser os símbolos que a gente vai passar. Então, vai ser o símbolo de mais, o símbolo de menos, símbolo de vezes e o símbolo de divisão. Vamos ver aqui se vai funcionar o nosso código também da mesma forma. Vamos só subir um pouco aqui a nossa tela, vamos executar novamente. Primeiro número 7, segundo número é 2, vou pedir para que ele faça uma multiplicação. Fez 7 vezes 2, 14. Então percebam que a gente consegue estar trabalhando de duas formas diferentes, porém chegando ao mesmo resultado. Daí vai muito da lógica de cada um, com o que você se sente melhor para trabalhar. Eu não entendi muito bem como manusear esse charAt por conta que eu estou trabalhando com um tipo de variável char. Utiliza então o tipo inteiro e trabalha com 1, 2, 3 ali com os valores numéricos inteiros para ser a sua opção. Posso colocar também do tipo string, poderia ser a pessoa digitar a palavra adição, digitar a palavra multiplicação. Pode ser também, a gente poderia trabalhar com string e aqui dentro então seria com aspas e o nome da operação em si. Então percebo que tem várias formas de chegarmos ao mesmo resultado. Vai caber agora a você estudar e entender com qual que você se identifica mais e você se sente mais confiante para trabalhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários. Comente também se você gostou, comente o que você achou dessa aula e vamos conversando aí, vamos nos encontrar então no próximo vídeo. Até mais!